Nós te louvamos, Pai, nós te exaltamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Aplauda Ele bem forte aí no seu lugar, querido. Se assente. Isso, acendam todas essas luzes para nós, por favor. Amém. Pai do Senhor, eu queria pedir que todo mundo sentasse, se aquietasse, tá? Se tiver alguém lá fora, acho que lá fora no máximo um. A gente ficou aqui durante o dia e a gente foi escrevendo algumas coisas que o Senhor foi nos pontuando. E uma das inimigas da adoração é a inquietação. E quando eu digo isso para você, querido, não estou te acusando, porque eu sou inquieto. E essa minha inquietação, muitas vezes, me faz sofrer, porque me faz trabalhar na força do meu braço. Você sabe do que eu estou partindo para dizer isso. Marta e Maria, a que trabalha muito, e a outra que se assenta aos pés. Às vezes se você não aprender a ser Maria e se aquietar aos pés, você vai trabalhar muito e não vai ter bons resultados, ou talvez resultado nenhum. Se você é como eu, você vai precisar aprender a aquietar essa Marta aí e deixar a Maria adorar. Vamos fazer essa oração como igreja, que essa igreja chamada Marta, que essa igreja inquieta, essa igreja que tem dificuldade de se concentrar em uma coisa. O que Jesus disse para Marta? Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muita coisa, uma coisa só é necessária. Nós temos alguns serviços necessários, mas precisa ser simplesmente o necessário, e a gente precisa ter um culto de qualidade com o Senhor, porque nosso trabalho nesses dias é restaurar altar. Então tudo que nós vamos falar aqui tem a ver com isso. Você pode repetir isso comigo, por favor? O nosso trabalho nesses dias é restaurar altar. Então eu quero pedir, pessoal que desce aqui das escalas, vai beber água, bebe água rapidinho, já volta. Não some lá para o estacionamento. Se aquiete, se aquiete. Eu até coloquei no grupo dos pastores e dos ministros de louvor, como que às vezes a gente tem dificuldade de adorar fora da plataforma. Como que enquanto a gente está aqui, a gente quer que as pessoas levantem as mãos, adorem. E quando a gente desce, a gente fica aí distraído. Então adore o Senhor, querido. Adore o Senhor. Vamos restaurar o altar da adoração. Esse trabalho não é um trabalho simples. Não é um trabalho simples. E eu queria que você orasse comigo. Vamos fazer essa oração. Que essa igreja chamada Marta aprenda a se aquietar aos pés do Senhor. Eu digo para você que eu estou chateado comigo mesmo, porque eu sou mais Marta do que Maria. Eu corro mais do que me prostro. Talvez se eu me prostrasse mais, nós estaríamos fluindo mais. E quando eu digo isso para você, eu quero me colocar como o primeiro, porque a liderança é a referência. O rebanho procria segundo as varas, segundo os líderes. Então, vamos começar orando. É um culto de adoração, intercessão. Ore para que essa igreja chamada Marta, inquieta, agitada, que tem dificuldade de se assentar aos pés do Senhor, que tem dificuldade de não fazer nada e deixar Ele fazer. Nos perdoe, Senhor, pela nossa agitação. Nos perdoe, Senhor, pela nossa inquietação. Nos perdoe pela nossa falta de reverência, de temor, de foco. Nos perdoe por às vezes termos o Senhor no ambiente, mas nos preocuparmos mais com coisas do que com a sua presença. Nos perdoe, Senhor. Nós queremos te pedir perdão.
por sermos tão agitados, tão preocupados. Nos perdoe, Pai, por dessa forma tantas vezes desprezar a sua presença, desprezar o teu ensino, a tua voz. Nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus, como igreja. Nos perdoe porque às vezes não ensinamos os nossos filhos a prestar culto, e estamos comprometendo uma próxima geração. Não ensinamos os nossos filhos a terem atitude de culto, até mesmo porque nós também temos uma consciência pequena a respeito disso. Nos ajude, Senhor, a restaurar o altar da adoração nesses dias. Nos ajude, Jesus. E aqui durante o dia, eu fico infeliz de ver que tem Maria. Tem gente que se concentra, que nada ao redor dela tem alguma importância quando ela está aos pés do Senhor. Tem Maria, tem adoradores. Diga assim comigo: eu preciso ser um adorador. Você pode prestar um serviço sendo um adorador, mas você não pode ser um prestador de serviço apenas. É uma linha muito fina, e um zelo que eu e você precisamos ter no nosso coração. Abre a tua Bíblia comigo, por favor, em 2 Reis, capítulo 3, versículo de 11 a 15. Às vezes alguém pode dizer assim: poxa, o pastor Duda, um dia tão abençoado, com certeza. E alguém pode dizer assim: será que o pastor Duda não está satisfeito? Não, na verdade eu não estou satisfeito, porque não é para mim. Nós precisamos dar a direção, para esses dias. São dias de convocação, dias de arrependimento, dias de guerra de altares. E em dias de guerra de altares, o trabalho do maligno é desviar a adoração do Senhor. E a gente deveria levar isso um pouco mais a sério. E esse texto aqui, eu ouvi um pastor uma vez pregar essa mensagem, e essa parte me chamou muita atenção. Tem todo um contexto, mas eu quero me ater à forma como o profeta Eliseu age com um rei de Israel, que era da linhagem de Acabe e Jezabel. Então nós temos falado sobre isso. Falamos que o quanto o rei Acabe e Jezabel desprezaram o altar do Senhor, o quanto eles desprezavam a presença de Deus, o quanto eles adoravam a outros deuses. Então, quando Eliseu está iniciando o seu ministério, e tem uma guerra, e nessa guerra se junta o rei de Judá e o rei de Israel, e o rei de Judá eles perguntam por qual caminho nós devemos ir, e o rei de Judá fala: vamos pelo caminho do deserto. E chega um momento em que não tem água, falta água. E enquanto estava tudo bem, ninguém se preocupou em consultar o Senhor. Enquanto estava tudo fluindo, ninguém falou assim: vamos buscar a direção de Deus. A hora que secou a água, que esgotou a água, que não tinha mais água para o exército, para os animais, aí vem essa pergunta do versículo 11 do capítulo 3. Mas Josafá, rei de Judá, indagou: acaso não existe aqui um profeta do Senhor? Quando eles se viram no meio da crise, quando eles se viram no meio do problema, aí é que eles foram se perguntar: será que não tem aqui no nosso meio um profeta? Alguém que possa buscar o Senhor por nós? Talvez essa deveria ser a primeira preocupação, a preocupação mais importante. Mas como nós, a gente espera as coisas fugir do nosso controle, a gente não ter mais recurso para a gente buscar o Senhor. Ele não deveria ser a última, ele deveria ser a primeira alternativa a nós. Então o rei de Judá perguntou: será que não há entre nós nenhum profeta para que podemos consultar o Senhor por seu intermédio? Então um dos servos do rei de Israel respondeu: está aqui Eliseu.
Eu vou dar um exemplo aqui bobo, tá? Para ficar mais próximo da nossa realidade, para você entender. É como se nós estivéssemos jogando bola, tivesse faltando um, e alguém falasse assim: tá faltando um, será que não tem um aí para completar? Não, tá aí o Cristiano Ronaldo, tá aí o Messi, Eliseu está no meio deles. Eliseu, que era do moço do profeta Elias, o próprio texto vai dizer, Eliseu deitava água nas mãos de Elias. Eliseu, o sucessor de Elias, ele está lá naquele contexto como um soldado, que foi arregimentado para a guerra. E como não havia um ambiente profético, não havia um ambiente de reverência, de temor, de buscar pela direção do Senhor, ele estava simplesmente lá. Quando eles perguntaram: será que não tem um profeta no nosso meio? Tem, o Eliseu. Meu Deus, o Eliseu está lá no meio. Aí eles disseram assim: então um dos servos do rei respondeu: está aqui Eliseu, filho de Safate, que como discípulo derramava água sobre as mãos de Elias. E então declarou Josafá, que era rei de Israel: ele tem a palavra do Senhor. O Josafá era o rei de Judá, né? Não vou fazer confusão aqui. Ele tem a palavra do Senhor. Em seguida, o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram ao encontro do profeta, porque esses 3 reis se uniram para fazer essa guerra. Então se desceu Josafá, rei de Judá, o rei de Israel, que aqui nessa parte nem cita o nome dele, e o rei de Edom desceram para se encontrar com o profeta. Mas Eliseu respondeu ao rei de Israel: que tenho eu a ver contigo? Vai consultar os profetas do teu pai e da tua mãe. Está lá que está me acompanhando? Versículo 13. Eu vou ler junto com vocês lá para não ficar diferente. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Até o versículo 15. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Tanta coisa que a gente pode extrair desse texto, né, querido? Uma coisa que eu e você precisamos entender: a gente não pode ser tão tolerante com aqueles que desprezam o altar de adoração. E entenda, não é uma guerra contra a carne, não é uma guerra contra sangue, não é uma guerra contra pessoas, mas é uma guerra contra uma doutrina, a doutrina de Jezabel, que usurpa do trono a adoração. Então você percebe que Eliseu, que é o discípulo de Elias, quando um filho de Acabe e Jezabel vem até ele pedir que ele consultasse a Deus em favor deles, ele fala assim: por que você não vai lá? Não é nisso que você confia? Não é nisso que você, não é isso que você adora? Então, querido, nós precisamos ser mais radicais no sentido a adoração, a altar. A adoração é exclusiva dele. Se nós reservamos um dia de culto, 2 horas de culto, se nós reservamos 12 horas de adoração, então é adoração. Não é para conversar de moto, de pescaria, de qualquer outra coisa. Nós podemos fazer isso em outro momento. Teremos outros momentos para isso. Então nós precisamos ser um pouco mais radical. Porque talvez de forma inocente, de forma boba,
nós estamos entrando dentro da doutrina de Jezabel, nós estamos desviando a adoração do trono, nós estamos gastando energia, foco, atenção com outras coisas, e nós estamos mantendo um altar em ruínas, nós estamos mantendo um altar onde o Senhor não se manifesta, porque Ele não se agrada, Ele não tem prazer, Ele não tem apreço por isso, Ele despreza. Então é o nosso trabalho restaurar o altar, é o nosso trabalho, nós somos ministros do Senhor. Lá em Joel 2, quando fala dos dias de convocação, fala que deve começar por nós, os ministros, os líderes, a virem diante do altar, se prostrarem, se derramarem. Deve começar por nós, nós somos as referências, como eu já disse. Então, ficou bem claro isso, que eu preciso ser muito objetivo no meu momento de adoração. Eu fiz algo hoje que eu precisava fazer, eu coloquei meu celular no não perturbe, e procurei me esforçar para não me preocupar com nada, nenhuma demanda, procurei me esforçar porque eu tenho lutado contra isso. Muitas coisas roubam a nossa adoração, muitas coisas nos tiram dos nossos lábios a adoração e coloca murmuração, a gente fica falando dos problemas, e isso está roubando dos nossos lábios a adoração, a intercessão. Tem um problema, você chega aos pés do Senhor e diz assim: Senhor, me ajuda, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu favor. Eu fiquei pensando aqui durante o dia, no que eu já fiquei 12 horas? Você consegue lembrar alguma coisa que você já ficou 12 horas? Talvez a gente já ficou 12 ou até mais ali, velando um corpo, que apesar de ser de repente de um ente querido, de alguém que a gente ama, ali só era um corpo, só uma matéria. Talvez a gente já ficou 12 horas dentro de um carro, viajando, né? Num hospital, numa fila de hospital, por uma vaga de escola, uma vaga de dentista, de oculista. Tem até aquelas coisas daquelas épocas de promoção, não é? Tinha aquelas épocas de promoção que você tinha que dormir na porta da loja. Tinha outro nome, saldão, né? Era tipo um saldão. Eu fiquei pensando em quais coisas a gente já ficou 12 horas. Eu vou dizer para você, querido, quando fala 12 horas, todos nós, a nossa tendência é pensar assim: é muito tempo. Mas é possível, tá? É possível, não é impossível. Todos nós vamos pensar assim: nossa, é muito tempo. Mas é possível. E a gente precisa ir trabalhando essa cultura em nós. Não é verdade? O pastor Reinaldo ministrou uma canção que diz: venha o teu reino, flua a cultura que vem do céu. É tudo o que nós precisamos, uma cultura do céu. Porque nós fizemos essa mobilização em cima de uma palavra que nós recebemos do Senhor de Números 10, da ordenança de fazer 2 trombetas. E a gente começou obedecendo, sem entender muita coisa. Mas é assim que Deus trabalha. Se você obedece nas coisas pequenas, Ele te confia coisas maiores. É assim que Deus trabalha. A gente tem que trabalhar para ser um bom ajudante. O ajudante, ele não precisa saber, ele não precisa conhecer toda a planta. Ele só precisa fazer aquilo que o seu Senhor está pedindo. E às vezes a gente quer entender toda a planta, e era para mim ter começado a obedecer aquilo que já me foi falado. Então dê os primeiros passos de obediência, porque vai ampliar o teu nível de revelação. Com a gente sempre foi assim. Aquilo que a gente recebeu, nós fomos colocando em prática, andando na direção daquilo, e o Senhor foi nos levando para um nível de compreensão maior. Então nós fizemos essa mobilização hoje, mas nós vamos trabalhar aqui bastante assunto, bastante coisa. E na verdade, querido, nós precisamos,
Esse ano, por exemplo, nós tivemos uma agenda boa, fizemos retiro, escola de estéreo, uma série de coisas. Mas cada ano é um ano. E todos os anos a gente trabalha uma agenda. E nós precisamos trabalhar uma agenda de reino. Quem não tem um projeto, acaba fazendo parte do projeto de outros. Nós, por não termos uma agenda da igreja, a gente acaba se envolvendo na agenda do mundo. A gente se envolve na agenda do mundo. Não estou dizendo que essa agenda é ruim. Estou dizendo que ela poderia ser a nossa agenda. Não é isso? Já falei esse exemplo aqui. A gente se envolve na agenda da exposição, a gente se envolve nas agendas. Até um exemplo, até eu posso falar desse exemplo sem magoar ninguém, porque eu acredito que nós somos uns dos pioneiros. Não é? Nós somos um dos pioneiros a fazer festa junina lá na igreja. Há quantos anos atrás? E querido, para pensar. Tem algum problema? Não é bom comer uma paçoquinha, uma canjica, uma pipoquinha? É ótimo, não tem nenhum problema. Mas imagina se a gente conseguisse dar um significado profético para uma festa. Imagina se a gente conseguisse ter um entendimento profético para uma festa, e fazer uma festa que poderia ter um monte de coisa boa para comer, frutos da terra, só que com um entendimento profético daquilo. Aí, nós que estaríamos trabalhando para trazer uma influência de reino, da Bíblia, para a terra, ao invés de estar recebendo uma influência, que lá no início, aquela festa era uma festa para comemorar as colheitas, mas ela se desvirtuou toda, ela perdeu o sentido, perdeu a origem, e a gente faz só porque a gente quer fazer uma festa, e festa é boa, festa é bom, e entenda o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós podemos ampliar o nosso entendimento a respeito da festa que nós estamos fazendo. Nós poderíamos fazer uma festa em que, ali diz que em Biporã, a festa junina é tradicional. As pessoas vão lá por causa da festa junina. Já pensou se as pessoas viessem de outras cidades para uma festa nossa? Uma festa que nós tivemos um entendimento, uma revelação, e desenvolvemos uma festa regada à adoração, à comunhão, a celebrar as coisas da natureza, a colheita, aquilo que Deus fez. Então você entende, o que eu tenho entendido, que o que o Senhor nos chamou para entender é isso. O que o Senhor nos empurrou para entender, aquilo que o Senhor está nos empurrando para compreender e viver é isso. Porque nós estamos celebrando aqui como igreja a festa das trombetas, de uma forma muito iniciante, e caminhando em direção daquilo que o Senhor tem, porque no calendário judaico, eles comemoram essa festa no dia 1 de setembro, que seria o primeiro dia do ano judeu. O primeiro dia do ano judeu equivale ao nosso 1º de setembro, que é o dia que eles têm como o dia em que Deus criou Adão e Eva. O primeiro dia da existência humana. Ainda que você possa falar assim, não, mas antes de Deus fazer Adão e Eva, Deus criou outras coisas. Mas a criação humana é a excelência da criação. É igual quando a gente começou a mexer aqui nesse templo. A gente começou fazendo as primeiras coisas, mas teve um dia da inauguração. E que dia que a gente conta como o primeiro dia? O dia da inauguração. O dia da plenitude. O dia que está pronto. O dia que está completo. Então eles comemoram esse dia como o dia da plenitude. O dia da excelência da criação de Deus. A coroa da criação de Deus. E existe também a plenitude dos tempos, quando Jesus nasce. Atos declara que, vindo o nascimento do Messias, chegada a plenitude dos tempos. A Bíblia fala sobre a consumação dos séculos. Consumação dá a entender de algo que já está profetizado, já está pronto, e só precisamos trabalhar para consumar aquilo, para que aquilo se cumpra.
E aí no versículo 15 ainda, antes que a gente dê continuidade nesse entendimento da questão da festa das trombetas, a Bíblia fala que Eliseu, cara, sendo profeta de Deus, sendo um homem de Deus, qualquer outro profeta diria assim: eu sou o profeta mesmo, eu sou o cara, é para buscar Deus, eu vou buscar agora. O que Eliseu pede? Trazei-me um tangedor. Mesmo sendo ele um profeta, ele fala assim: eu preciso de um tangedor. O que ele está dizendo é o seguinte: eu preciso que um ambiente seja preparado. Eu sou profeta, eu tenho essa conexão com Deus, Deus fala através de mim, Deus me dá direções, mas para que isso ocorra, eu preciso de um ambiente preparado. Então eu preciso de alguém que também atua no ministério profético, alguém que também seja um homem de ambiente, alguém que pela adoração rasga os céus, e que pela adoração, rasgando os céus, ele promove um ambiente de revelação. Então é por isso que não é só subir e tocar, é por isso que não é só vir e ficar aqui, é rasgar os céus, querido, é gerar um ambiente profético, é gerar um ambiente de revelação, porque nós precisamos ouvir a voz dele, nós precisamos ouvir a direção dele. Se nós não ouvirmos a voz e a direção dele, nós vamos morrer no deserto sem água, nós vamos nos tornar vulneráveis aos nossos inimigos, porque é o que eles disseram, nós vamos nos tornar presas fáceis dos nossos inimigos. Então, queridos, guarde isso na sua cabeça. E para outros irmãos que não vieram, fala assim: cara, o nosso trabalho nesses dias é restaurar altar. Nosso trabalho nesses dias não é ir na igreja, não é fazer louvor. Nosso trabalho nesses dias é restaurar altar, é colocar o nosso coração diante do altar do Senhor, rever a nossa motivação, rever a nossa pureza, a nossa santidade, rever o nosso empenho, o nosso esforço, a nossa dedicação, se aquilo está sendo a coisa mais importante da minha vida, ou se eu estou fazendo aquilo se tornou automático, se tornou algo automático na minha vida. Então o nosso trabalho nesses dias é restaurar o altar. Abre a tua Bíblia comigo, por favor, em 1 Samuel, capítulo 10, 1 Samuel capítulo 10, versículo 10. 1 Samuel 10, 10. Deixa eu falar para vocês aqui. Nessas 12 horas, o tempo que você esteve ou que você está agora, dá tempo de fazer muita coisa, não dá, irmão? Começa a pensar aí, o que você aproveitou para fazer? Você orou pela sua família? Seus pais, seus irmãos, seus filhos? Você orou por eles? Orou mesmo? Nós estávamos reunidos ali, terça-feira depois do culto, e eu disse assim, que se a nossa consciência da vinda de Jesus aumentasse, o nosso desespero pelos perdidos seria maior. E a gente ficou reunido acho que até umas 10 e pouco. Quando foi 10:30, vocês receberam a notícia que um familiar de vocês teve uma convulsão e não voltou. Ela não estava na reunião com a gente. Então, se a minha consciência a respeito da vinda de Jesus aumentar, o meu senso de responsabilidade com a nossa missão de proclamar o Evangelho também vai ampliar. E parece que eu estou misturando o assunto, picando o assunto, mas o assunto é o mesmo. Porque uma festa de trombeta, qual que é o papel da trombeta? Alertar, dar o alerta, convocar as pessoas ao arrependimento. Daqui a pouco nós vamos chegar nisso. Vamos trabalhar agora sobre o ambiente profético, sobre o ambiente da adoração. Eu estava perguntando o que você aproveitou para fazer? Orou pela sua família? Vocês que são jovens, que não casaram ainda, aproveitou para gerar no Senhor o seu marido, a sua esposa? Aproveitou para fazer isso?
Aproveitou para dizer assim: Senhor, prepara para mim o meu esposo, a minha esposa, esse homem de Deus, essa mulher de Deus. Se aproveitou para pedir: Senhor, me dá direção sobre a minha profissão, sobre o meu trabalho. Se você ainda for um pouco mais empreendedor, você aproveitou para dizer assim: Senhor, é possível que o Senhor queira nesses dias entregar a pessoas estratégias, coisas novas, ou coisas que já são feitas, mas de uma maneira diferente. Você de repente pensou aí: Senhor, me abençoa no meu trabalho, Senhor, me dá um negócio, me dá uma ideia, me ajuda a criar algo. Você aproveitou para fazer isso nessas 12 horas, querido. Tanta coisa que a gente pode fazer, não é verdade? Tanta coisa que a gente pode fazer. E talvez você pense assim: não adianta não, pastor, é assim mesmo. Minha família vai ser sempre do mesmo jeito que é. O meu trabalho vai ser sempre do mesmo jeito que sempre foi. Eu nasci pobre, vou continuar pobre. Eu ganho pouco, vou continuar ganhando pouco. Aí nós não podemos nem cantar sobre um vale de ossos secos, só para o teu espírito. Porque o Senhor leva um profeta para um vale de ossos seco e pergunta: você acredita que esse vale de ossos seco pode voltar a viver? Você acredita que realidades completamente adversas podem se tornar em realidades completamente miraculosas? Você acredita nisso? Você acredita nisso, querido? Você acredita que Ele tira do pó o necessitado e faz-o assentar entre os príncipes do seu povo? Eu não sei quem orou, acho que foi a Janaína, orando sobre vereadores, deputados. Essa semana eu vi o pastor Rodrigo na reunião do governador. Falei: o deputado Rodrigo, cara, combina, terninho. Essa semana também, semana passada eu levei o Paulinho Soares, lá na Assembleia Legislativa, foi lá conversar com o governador, com o candidato mais favorável a ser o prefeito de Curitiba. Você acredita nisso? Você acredita? Eu ontem tomei um café na casa da Silvinha, aniversário dela. Eu vi ali aquelas coisas gostosas que a Manu fez. Será que a gente vai pensar que a Manu acabou de entrar num trabalho, vai ser empregada ali para o resto da vida? Será que eu não posso pensar que assim como aquela pessoa começou aquela empresa e se tornou grande, será que eu não posso pensar que entre nós pessoas podem começar coisas pequenas que podem se tornar grandes? Só que em que ambiente que essas coisas acontecem? A Meire de Nael está aqui comigo. Eles estavam comigo quando eu estava lá em Itajaí, quando nós estávamos em Itajaí. E o Senhor nos destravou, o Senhor nos impulsionou num ambiente profético, de adoração, de proclamação da palavra. E eu sabia que alguma coisa estava acontecendo, mas eu não tinha a mínima ideia de como as coisas seriam. Então eu me prostrava diante daquele altar e dizia: Senhor, eu sei que o Senhor está nos chamando para algo, eu sei que o Senhor nos está apontando para algo, mas eu não tenho a mínima ideia de como vai ser. Então eu tinha uma convicção, e uma das coisas que o Senhor nos pediu aqui, convocar todos os nossos líderes de ministério, e pedir que haja a unção de capacitação sobre eles. Porque a gente fica brigando com um cabo, um botão, um computador, coisas que nos aborrecem, que é uma transmissão que não funciona, é um negócio que não funciona. E às vezes a gente fica na força, na agitação, e a gente precisa pedir a unção do Espírito nos capacitando. Cada ministério, não só eles, todos os ministérios, cada um de nós, a começar por mim aqui, eu já disse, porque a gente pode se acomodar, e nós não podemos nos acomodar. Nós que pregamos, pastor Alexandre, precisamos estudar muito a palavra de Deus, precisamos, além de estudar, ter inspiração,
Porque senão eu vou subir aqui e vou só contar história, só vou contar caso. Mas eu preciso estar debaixo de uma unção do Espírito, eu preciso ter vindo de um ambiente de adoração, porque senão eu vou ser uma defraudação. Eu vou ter pessoas diante de mim esperando receber uma palavra, mas eu não me preparei para esse momento, eu não busquei do alto uma revelação, eu não estou vindo debaixo de uma inspiração do céu, eu estou só matando o tempo deles e matando o meu, e eu vou ser uma fraude, uma defraudação do Evangelho. Então nós estamos em dias de restauração de altar, nós queremos um altar restaurado. O Senhor tem feito grandes coisas? Tem, mas nós sabemos que Ele quer fazer muito mais. Em alguns momentos você deve ter ouvido as pessoas orar por Cambé. E entenda algo, você jovem que está aqui, cada um que está aqui, Deus tem um modelo de fazer as coisas. A Bíblia fala que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por que a nação cujo Deus é o Senhor é feliz? Porque ela escolheu o Senhor para governar a vida dela. Então aqueles que escolhem o Senhor para governar a sua vida é feliz. Então não é que o Senhor faz acepção de pessoas, não é que para Deus tem preferidos ou prediletos, é que quando você decide entrar debaixo do governo de Deus, se submete à sua vontade, obedece aquilo que Ele quer, você vai ser feliz, abençoado, próspero. Então isso no contexto individual e no contexto coletivo. Se nós como igreja que está em Cambé, embora temos irmãos de várias cidades, se nós sermos uma igreja de um altar restaurado, submetida ao governo de Deus, à vontade de Deus, nós vamos ser uma igreja feliz, abençoada, porque nós escolhemos fazer dele o nosso Senhor. Nós escolhemos de forma muito clara e muito bem definida, deixar ele sentado na sua cadeira de governo. Nós decidimos restaurar esse lugar de adoração. Nós decidimos olhar com atenção para que nada roube dele esse lugar. E se a gente conseguir fazer isso, continuar fazendo isso, nós seremos felizes. Porque feliz é a nação, feliz é a pessoa cujo Deus é o Senhor, é o que governa, é o adorado, é o que está debaixo dele em temor. Irmão, Saul era teimoso igual uma mula, e eu posso dizer isso porque eu sou mais ou menos igual, tipo um Pedrão assim, um cara, não aquele Pedrão não, aquele Pedrão é uma benção, o Pedrão pescador, sabe aquele cara, não é muito polido, não é muito habilidoso, talvez não era muito simpático, talvez não era muito fino, o cara cuidava de mula, por isso que eu falei que ele era teimoso igual uma mula. Saul cuidava do quê? De mula. Você acha que quem cuida de mula é um cara assim muito fino, requintado? Não. E Saul, até aproveitando falar de Saul, uma das coisas que o Senhor me apontou aqui durante esse período, nós não queremos outro rei. Nós não queremos outro rei. Está lá em 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8, se você quiser ler depois. O povo de Israel tinha Deus como seu rei. Mas eles chegaram para Samuel e disseram assim: Samuel, nós queremos um rei, assim como as outras nações. E durante esse tempo de adoração aqui, uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração, e eu preciso ir lançando, porque o Senhor tem endereço e Ele tem o propósito naquilo que Ele foi pontuando. E eu quero que você coloque essa frase no seu coração: nós não queremos outro rei, nós queremos o Senhor. Nós não queremos outro governo, nós não vamos colocar outra coisa no trono,
Nós não queremos outro rei, nós queremos o Senhor. Ainda nessa ideia de não querer outro rei, nós somos chamados, o pastor Luiz sempre fala isso, nós somos chamados para representá-lo e não para substituí-lo. O problema de Saul que ele não soube representar o Senhor, ele substituiu o Senhor. Ele tentou fazer isso, ele tentou tomar o lugar. Nós precisamos apenas representar e não substituir. Como é que eu faço isso? Eu represento, eu não substituo, eu não tomo o lugar de Deus, eu não me torno o centro das atenções, eu não trabalho pelos meus interesses, eu o represento, eu não o substituo, eu não sento na cadeira que é dele, eu não usurpo o seu lugar. Reinar em favor e não sobre, manifestar a justiça do reino, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Depois, se você ler, é importante que você leia a história de Saul e Davi, porque se nós estamos falando de restauração de altar, essa história é uma história interessante, é uma história que durante meus 40 dias de jejum foi uma das histórias que eu mais me debrucei sobre ela. São duas igrejas, são dois modelos de igreja, são dois corações de rei, o que representa o Senhor e o que tenta substituir o Senhor, um que amava o trono e o outro que amava a Deus. E se você ler a história de Saul, vai chegar uma hora que o texto vai dizer assim: e fez Saul um monumento em seu nome. Você pode ler aí, você vai achar. Como é que um homem, Saul, que foi levantado por Deus para reinar, ele constrói um monumento. Olha, esse monumento aqui é para me homenagear. Então, ao invés de representar o Senhor, ele substituiu o Senhor, ele tentou fazer isso. Aí, se você for ler Davi, ainda que moralmente falando, Davi tinha menos integridade moral do que Saul. Mas Davi nunca fez um monumento em seu nome. Davi construiu altares, Davi construiu monumentos para glorificar o nome do Senhor. Saul reinou sem a arca. Primeira coisa que Davi fez quando começou a reinar foi trazer a arca, aquilo que representava a presença, a aliança. Mas ainda assim, irmão, esse Saul, quando ele está sendo levantado para reinar, Samuel vem e fala assim: ó, vai ser você. O povo pediu um rei, vai ser você. O que dá para entender é que é o fruto da precipitação do povo, é o fruto da ansiedade do povo. É aquilo que eu disse aqui esses dias atrás: o apressado come cru e quente. Ele come antes de ficar pronto, ele não está maduro, não está no tempo. Então, levanta-se Saul. E ainda assim esse Saul, chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas. Então, por que nós promovemos esse ambiente hoje? Não é para dizer que a gente ora, que a gente adora, não. É para promover um ambiente onde filhos de propósitos vão ser destravados para o seu propósito em Deus. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Que seja proporcionado um ambiente profético, um ambiente de adoração, aonde nesse lugar, pela glória de Deus, eu seja transformado pela sua glória, e quem olhar para mim fique assustado: olha, mas esse é aquele mesmo que eu conhecia lá do passado? É esse mesmo, só que agora repousa sobre ele a glória de Deus. Coisas que você não se imaginava fazer, coisas que você não imaginava ser capaz de fazer. Quando a glória de Deus vier sobre você, essa unção de capacitação vier sobre você,
Você vai ser capaz de fazer coisas extraordinárias. Você precisa acreditar nisso, na unção da capacitação de Deus. Porque senão eu vou ser uma pessoa, aquela criançada lá, irmão, os pais vão lá buscar elas, por favor. Senta com os pais, crianças, eu já tinha pedido isso, tá? Chegando eles a Gibeá, saiu-lhes ao encontro um grupo de profetas. E lhes saiu ao encontro o Espírito de Deus, e saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Saul, que não era profeta, que cuidava de jumenta, porque havia uma palavra sobre ele que ele seria rei, e ele recebeu essa direção de ir a esse lugar. Ele encontra um grupo de profetas, o Espírito de Deus se apossa de Saul, e ele profetizou no meio deles. O próximo versículo para mim, por favor. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Eles ficaram admirados. Como é que pode aquele mesmo fluindo dessa maneira? Deus movendo ele dessa maneira, como que pode? É a glória de Deus, querido. Busque esse ambiente profético. Busque esse ambiente profético. Peça para Deus: Deus, me destrava no meu propósito. Senhor, venha com teu Espírito sobre mim, se apossa de mim. Não foi isso que aconteceu com Saul, versículo anterior? O Espírito de Deus, é o 10. O Espírito de Deus se apossou. O pastor Luiz fala isso. Às vezes a pessoa ora assim: Deus me usa. Ele não quer te usar, irmão, Ele quer te possuir. Usar é pouco, Ele quer nos possuir por completo. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio dos profetas. Abre comigo a tua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas capítulo 1, versículo 5. Então vamos lá, vai juntando tudo que eu estou falando. Eu falei de Eliseu no começo. Eliseu era discípulo de Elias. Quando o rei de Jerusalém, rei de Israel, que era filho de Acabe e Jezabel, veio falar com Eliseu, o que Eliseu falou? Cara, eu não tenho nenhuma consideração por você, porque você profanou o altar do Senhor. Eu não tenho consideração por aqueles que profanam o altar do Senhor. Eliseu falou para ele. E nós pregamos aqui, quando nós iniciamos essa série de mensagens, eu não lembro exatamente, nós falamos sobre os dias de Elias. Os dias de Elias são dias de guerra de altares. E nós vamos ler agora a respeito de João Batista. E existe uma profecia de que um profeta sobre o manto de Elias viria preparar o caminho do Senhor. Foi cantado isso hoje em canções. E alguns pensam assim: então João Batista poderia ser uma reencarnação de Elias. Não, não tem nada a ver com reencarnação. Hebreus diz que ao homem cabe nascer uma única vez, vindo após disso o juízo. Não se trata de uma encarnação. Se trata do mesmo encargo que estava sobre Elias nos seus dias, de confrontar um sistema político, religioso corrompido. Estaria sobre João, o mesmo encargo, assim como provavelmente esse encargo esteja sobre nós, sobre a nossa geração. Então Elias vem sobre o manto profético de Elias, sobre o mesmo encargo de autoridade.
E nota que Deus é tão misericordioso conosco, que quando Ele está fazendo algo extraordinário, Ele chama atenção. Por que João Batista era estranho? João Batista era estranho. Tem um nome chique para isso, chique para isso, exótico. Ele andava vestido de pele de camelo e comia gafanhoto e mel silvestre. Filho de sacerdote, irmão. Filho de sacerdote. Poderia fazer parte da elite religiosa do seu tempo. E assumiu uma postura completamente que afrontava, que quebrava o padrão. Então entenda, querido, que não tem como eu estar inserido num sistema político corrompido, mas eu sou crente. Não tem como. Numa igreja de reino, num evangelho de reino, isso não tem como. A não ser que a igreja também se tornou um sistema religioso corrompido, aonde ela dá as mãos com uma política corrompida e se torna um sistema de interesse aonde o Deus é o dinheiro. É um sistema, o sistema tem um Deus. Qual que é o Deus do sistema? Dinheiro, poder. E tudo trabalha para o sistema permanecer, funcionar. Mas o evangelho de reino, ele confronta o sistema. Por isso que quando eu ministrei aqui, eu falei que os dias de Elias não são dias fáceis. Por que Deus fala para Elias assim: Elias, você vai lá confrontar Acabe. Aí você vai lá para a beira do ribeiro. Porque se Deus não proporcionasse para Elias um meio dele se manter, ele possivelmente ou morreria, ou teria que ceder ao sistema, sentar na mesa de Jezabel. Então Deus fala assim: Elias, você vai lá para a beira do ribeiro. Eu vou preparar um ambiente de provisão para você não precisar comer da mesa de Jezabel. Para você não comprometer o que você carrega. Então a Bíblia faz questão de mostrar que em 2 momentos Elias era sustentado pelo Senhor. Era o Senhor que sustentava Elias. Elias não precisou entrar no sistema. Elias não precisou se corromper. Porque ele precisava confrontar o sistema. E você não confronta aquilo que você está comprometido. Aquilo que você está com o rabo preso. E eu vou usar essa expressão sem medo. Porque essa expressão não é torpe, não é chula. Pelo menos eu imagino que não. Porque o rabo preso dá a ideia do ratinho que se interessou pelo queijo. Mas ele não sabia que se ele caísse na isca e mordesse o queijo, a ratoeira fazia o que com ele? Prendia ele ficava preso pelo rabo. Ou se você achar mais bonitinho dizer, pela cauda, não é? Pelo rabinho dele ali. Então, quando que a gente fica comprometido, para não usar de novo essa palavra, porque ainda que eu já expliquei que não é o que a gente pensa, para você não ficar desconfortável. A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém pelo mal, mas nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. Então o ministério GPC é um ministério de linha fina, porque nós não estamos explorando ambição, nós não estamos explorando riqueza. Como o próprio título traz, GPC, gestão profunda do ser, é você conhecer o seu potencial em Deus. Porque às vezes você se rende ao sistema porque você pensa que o sistema é maior que você. O sistema não é maior do que nós. O sistema não é maior do que Deus. E Deus pode sim nos colocar em lugares, em situações onde nós somos os provedores. E nós não precisamos nos render ao sistema. E nós podemos confrontar o sistema corrupto. Eu estou disparando aqui, querido. Cada um vai pegando e entendendo e guardando aquilo que pode colaborar com a tua vida. Então, os dias de Elias eram dias de guerra de altares.
Elias confrontou Acabe, que era rei, e confrontou os profetas de Baal, que estavam a serviço de Jezabel, mulher do rei. Então Elias confronta a política e a religião, porque aquela política sustentava o sistema religioso, era interesse. Então Elias confronta as duas instâncias. E aí o Elias, que vem sobre o manto profético, o João Batista, que vem sobre o manto profético de Elias, olha o que a Bíblia fala a respeito dele. Vamos lá, Lucas 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei de... A Bíblia, quando vai falar de João Batista, traz o contexto político da época. Podia simplesmente falar de João Batista, mas o texto começa dizendo que nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Versículo 6. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então aqui vai começar a ser gerado um projeto de Deus. O Senhor vai começar a fazer uma transição. O Senhor vai começar a avançar para um cumprimento do seu propósito eterno. Sempre que Deus for fazer algo, Ele vai chamar a nossa atenção. Ele vai nos mostrar que Ele está movimentando coisas, que Ele está transicionando coisas. Quando Jesus nasce, os magos do Oriente, eles percebem uma movimentação de uma estrela. E por causa de uma movimentação de uma estrela, os magos que tinham experiência com a astrologia, mas nós também deveríamos ter, porque Gênesis 1, se eu não me engano, no versículo 17, Deus diz que o Senhor colocou no céu as luas e as estrelas para nos servir de... Coloca para mim Gênesis, não sei se é 1,17, não tenho certeza. Se não for, me ajude, por favor. O Senhor criou a lua, as estrelas, colocou os luminares para nos servir de sinais. Então esses magos, segundo o entendimento do pastor Luiz, que faz muito sentido, eram magos que tinham temor de Deus, porque a vida deles foram poupadas por causa do jovem Daniel. Porque quando ninguém conseguia decifrar o sonho do rei, o rei disse assim, que mate todos os magos. Aí Daniel falou assim, não faz isso não mata eles não, me dá alguns dias, eu vou jejuar, eu vou me preparar, e eu vou trazer a revelação desse sonho. Então, e aí depois que o rei declara, a partir de hoje, todos adoram ao Deus de Daniel. Isso é manifestação de reino. Mudar uma cultura, mudar um comportamento, mudar celebrações, mudar festas, por conta de alguém que conseguiu revelar ao mundo o poder e a glória de Deus. É o 16, fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, fazer a separação. Versículo 19, 14, volta lá no 14. Disse também, haja luzeiros nos firmamentos dos céus para fazerem separação, e sejam ele para sinais. Então esses magos que tinham ciência sobre astrologia, por uma movimentação de uma estrela, eles identificaram que o Messias estava nascendo. Quando Jesus morreu na cruz, que não é um evento qualquer, quando Jesus morre na cruz, o dia se torna em trevas, e pessoas que estavam mortas saíram do seu. Então houve uma movimentação espiritual.
Então vamos lá, vamos voltar para o João. Lucas, agora aí falou sobre o nascimento de João, né? Mas você pula para o capítulo 3, versículo de 1 a 5. Quando ele foi profetizado a Zacarias, Herodes era rei. Lucas agora, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Deu para entender? Capítulo 3, está esperando a máquina destravar? Então tá bom. Versículo 1, Lucas capítulo 3, versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia, e Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene. Então o texto começa trazendo o contexto político. Versículo 2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João. Eu não sei se vocês têm fácil aí, essa versão da King James. Olha que interessante a versão da King James aqui, sobre esse versículo 2. Anás e Caifás exerciam o exercício de ofício de sumo sacerdote. Uma que não tinha como ter dois sumos sacerdotes, né? Teria que ser, como eles eram parentes, eles fizeram uma rachadinha. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra. Então, querido, você pode, aqui nesses dias, tinha quem governava na política, tinha quem era os principais líderes da religião, mas naqueles dias, João Batista, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória. Ele recebeu uma convocação de Deus. Então entenda como que é o cenário de Deus. O sistema é sustentado por poder, por riqueza, por estruturas. João foi para o deserto, nem roupas requintadas ele tinha. Qual que era a autoridade de João? A palavra que ele recebeu. Ele recebeu uma convocação. Quando Jesus nos comissionou, essa ideia de nos comissionar, Ele nos enviou com todos os recursos para cumprir a missão. Então, quando João recebeu uma convocação, na versão que a gente costuma ler, diz assim: veio a palavra do Senhor a João. Pode voltar na versão que a gente está mais habituado a usar. Segue para nós, por favor, até o versículo 5. Ele percorreu toda a circunvizinhança. Querido, preste bem atenção no que eu estou tentando falar. Nós estamos falando de uma festa de trombetas, que foi estabelecida lá em Levíticos, quando foi estabelecida todas as festas. Mas nós estamos dizendo que as festas, elas marcam os acontecimentos de Deus. As festas marcam os acontecimentos de Deus. E aqui está acontecendo algo. Tem uma movimentação, está acontecendo algo. Jesus vai nascer. Antes dele vem João Batista. E João Batista é uma trombeta. Então, quando se fala da festa da trombeta, o nome da festa, e no período que a festa acontece, traz o contexto da festa. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. João Batista é uma trombeta. É como se ele estivesse vivendo essa festa. Ele está vindo para dizer: olha, eu estou anunciando algo. Depois de mim tem um evento muito importante. Porque a festa de trombeta, como a pastora Damari já disse aqui, o papel dela era anunciar a festa dos tabernáculos.
Então o papel da festa de trombetas era anunciar um evento. Então João Batista era uma trombeta. Ele veio para anunciar um evento. Qual evento? A vinda do Messias. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías: vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. Aí você vai ver que daqui a pouco o João Batista, ele vai confrontar. Ele vai parar debaixo da janela e falar assim: ó, ei, governador aí, o governante, você é um adúltero. A mulher com quem você está não é sua. Ele foi lá confrontar. E por conta disso ele é preso e morto, decapitado. Quando você lê essa passagem, está em Marcos capítulo, não precisa abrir, depois cada um vê na sua casa, está em Marcos capítulo 6. Quando você lê essa passagem, ela remete muito a Jezabel. Jezabel queria a cabeça de Elias de qualquer jeito. Enquanto a Herodias, quis a cabeça de João Batista. E ela conseguiu isso por meio da sedução. Então, o contexto é o mesmo. A profecia é cíclica. Então, nós temos sinais, nós temos evidências. O Senhor vai nos apontando, nos mostrando, nos dando indicativos. Não estou dizendo que é o final, não, até porque já aconteceu em João Batista. Vai acontecer nos nossos dias, mas quanto tempo isso vai levar? O nosso papel, assim como João Batista foi, João Batista veio anunciar a primeira vinda do Senhor. E o nosso? Anunciar a segunda vinda. Ficou na moda falar que a gente está frustrado com a igreja. E parece que eu vim na igreja, eu já estou fazendo um grande favor para Deus. Ou para o pastor. E isso tira de nós a missão. Porque se eu estou vindo, eu penso assim, eu já estou vindo, eu já estou fazendo muita coisa. Mas não. Nós somos como João Batista, nós estamos preparando a segunda vinda do Senhor. Então, além de que eu venha, eu preciso ser uma trombeta de Deus. Eu preciso falar da segunda vinda de Jesus. Eu preciso dizer que o reino de Deus está próximo. Eu preciso ser essa trombeta de Deus nos meus dias. Abre aí, por favor, a tua Bíblia, em Levíticos, capítulo 23. Levíticos, capítulo 23. Logo aí no início, a sua Bíblia tem títulos, ela vai estar assim: festas e dias santificados a Deus. Faz favor aqui para mim, Vini. Só abrir. Festas e dias santificados a Deus. Nós não vamos ler tudo, nós vamos pular. A primeira festa, a primeira celebração, a primeira convocação de Deus era o sábado. Quando a gente fala aqui para você vir no culto aos domingos, não é porque a gente quer ver as cadeiras cheias. É porque se você é povo de Deus, existe uma convocação. Nós somos do tempo que nós aprendemos que o domingo é do Senhor. O domingo não é o dia para você acordar mais tarde, fazer churrasco e pescar. O domingo é Se você quiser fazer tudo isso, você vai ter que deixar isso em segundo plano. Você vai ter que colocar o Senhor em primeiro plano e fazer tudo isso de maneira que não comprometa um dia de consagração ao Senhor. Então, na minha semana, Deus me pede um dia de consagração. No caso, no contexto deles, o sábado.
E dentro da nossa cultura, a gente entende o domingo. E até aquele irmão, de repente, que trabalha no domingo, é um policial, um enfermeiro, ele vai ter que ter esse momento, ele precisa ter esse momento em que ele se consagra ao Senhor. Lembra que eu falei da inquietação? A inquietação, a agitação é inimiga da adoração. A gente pode se corromper com coisas absurdas e com coisas discretas. E a gente tropeça em pedra pequena, tá, irmão? Pedra grande a gente desvia. Meu pastor Ulisses que fala isso. A gente tropeça em pedra pequena. Das grandes a gente desvia. Então, entenda, todos esses dias tem todas essas festas têm algo em comum. Eram pedidos dias de convocação. Nesses dias de convocação, eles não fariam serviços habituais. Nesses dias de convocação, eles fariam uma assembleia solene. O que é uma assembleia? Sabe aquela ideia que a gente ouve hoje? Eu posso ser crente da minha casa. Não. Talvez na cultura do evangelho dos dias de hoje, sim. Mas na cultura do reino de Deus, a maneira como Deus pensa, como Ele estabeleceu no início, não. Você vai buscar o Senhor no seu individual? Vai. Mas Ele, por diversas vezes, tanto no Novo Testamento como no Velho, Ele nos pediu ajuntamento solene. Então a primeira festa que Ele nos pediu é um dia da semana. Depois vem a festa da Páscoa e pães ázimos. Está aí na tua Bíblia, não está? Está ou não está aí? Tá. Vamos lá então. Essas festas aqui foram... A festa da Páscoa do judeu era para eles comemorarem o dia que o cordeiro foi imolado. E foi passado o sangue do cordeiro na porta, e eles foram poupados do anjo da morte. E eles faziam a festa dos pães asmos, da festa da Páscoa e da festa dos pães asmos, porque eles precisaram sair com pressa do Egito. Então não havia tempo do pão levedar, crescer. Então era o pão sem fermento, o pão asmos, com a ideia de urgência. Do Egito eu tenho que sair depressa, sair logo, não é? Então assim, essa festa era para eles comemorar. Se você ler o texto aí, você vai ver que é exatamente isso que fala. Era para eles se lembrarem do dia que eles foram libertos do Egito. Então, o sábado, o dia de consagração ao Senhor, a Páscoa e os pães ázimos, que está ali no mesmo arcabouço, deixa eu falar bonito aqui. Aí depois vinha também dentro desse arcabouço da Páscoa, a cerimônia da primeira colheita, ou das primícias. E presta atenção, Jesus morre em que dia? Na Páscoa. Jesus é sepultado durante os dias de festa de pão ázimos. E Jesus ressuscita no dia de festa de primícia. Ele morre na Páscoa. Ele é sepultado no dia de festa de pães ázimos. E ele ressuscita no dia de primícias. Então, você acha que isso é coincidência, irmão? Você acha que coisas com uma relevância tão grande para o povo judeu, e com uma relevância tão grande para nós cristãos evangélicos, você acha que é coincidência que os acontecimentos aconteceram exatamente no mesmo dia? E aí, para não parar por aí, olha que interessante, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus volta e fala para os discípulos assim: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Só que Jesus não fala assim, vai ser no 50º dia. Ele não fala isso. Fala? Ele não fala. Ele só fala: fiquem em Jerusalém. Fiquem no lugar da oração e da adoração.
E no dia da festa de Pentecostes, vamos dar uma olhada aí rapidinho, Atos 2, é isso? Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Você já conhece o texto. De repente, né? Veio do céu como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, esse acontecimento é o cumprimento das palavras de Jesus: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. Tanto é que Pedro, para explicar o que aconteceu, dá um discurso. E no discurso de explicação de Pedro se converte 3 ou 2 mil almas. Me ajuda aí. Quase 3, entre 2 a 3 mil. Por que no discurso de Pedro, explicando o que estava acontecendo, se converte tudo esse tanto de gente? Porque eles haviam sido revestidos de poder para serem suas testemunhas. Então, quando eu atuo debaixo da unção do Espírito, a eficácia do meu ministério é extraordinária, que é o que o pastor Luiz escreveu lá, a unção extraordinária. Mas volta lá em Levíticos, por favor, só para você entender. Então tinha a festa da Páscoa, dos pães ázimos. Depois tinha a festa da primeira colheita, das primícias. Depois que eles já haviam entrado na terra, plantado e colhido, das primeiras colheitas eles fariam uma festa de primícias. Depois que eles fizessem a primeira colheita, eles teriam que contar do dia seguinte da primícia. Eles teriam que contar 7 semanas, 49 dias. E aí, no 50º dia, eles comemorariam outra festa, a festa das semanas, que depois passou a ser chamada de festa de Pentecostes, que nós acabamos de ler. Aqui também era uma festa de colheita, eles celebravam a colheita. E foi nessa festa que foi derramado, se cumpriu a palavra de Jesus, de se derramar o Espírito. Aí se você continuar vendo na tua Bíblia, aí no versículo 23, de Levítico 23, vem a festa das trombetas. O que a gente tem entendido no Senhor, querido? Páscoa já se cumpriu na vida da igreja de Cristo. Pães ázimos se cumpriu na vida da igreja de Cristo. Primícia se cumpriu. 1 Coríntios 15 diz que Jesus é as primícias entre os que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Ele é a primícia dentre os que dormem. A festa dos Pentecostes se cumpriu no derramar do Espírito. Até hoje chama a igreja que demonstra ser mais avivada de pentecostal por conta disso. E aqui existe a festa das trombetas, que de uma certa forma se cumpriu em João, anunciando a primeira vinda de Jesus, mas que está dentro do contexto dos nossos dias, que temos o dever de anunciar a segunda vinda de Jesus. Deixa eu explicar, bem explicado, para vocês verem como que a gente foi perdendo a cultura bíblica e se moldando a uma cultura terrena. Por que era a festa das trombetas? Pega ele aí, Celso, você está deixando o jeito aí. Cadê o Silvinho, está com o dele lá, Pedrão? Pega cada um o seu aí, pega lá. A festa das trombetas, ela acontece no primeiro dia do ano novo judaico. A festa das trombetas é como se fosse a nossa festa de ano novo. E o que acontece no ano novo, irmão? Pá, 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 pá. Mudaram. Tem barulho do mesmo jeito, mas o barulho era outro. Vamos lá. Na festa das trombetas, no ano novo judaico, na festa das trombetas, eles tocavam as trombetas. Pode tocar. Faz aí os fogos de artifício. Esse seria a festa
do ano novo, a festa das trombetas. Levíticos 23 diz assim: disse então o Senhor a Moisés: diga também aos filhos de Israel, no 7º mês, que o 7º mês judaico equivale ao nosso setembro e outubro, é o mês de Tisherei, espero estar pronunciando de forma correta, equivale a setembro e outubro do nosso calendário, é o 7º mês do calendário judaico. Diga então aos filhos de Israel, no 7º mês, o primeiro dia do mês, será para vós dia de repouso solene. Dia 1 é feriado, irmão? Dia 1 é feriado, feriado nacional, feriado universal, confraternização universal. Claro que não nos países com calendário judaico, mas os países que têm o calendário como o nosso, greco-romano, dia 1 é o confraternização universal de ano novo. É um dia solene, é um dia importante. Então diga também aos filhos de Israel, no 7º mês, o primeiro dia do mês, será para vós dia de repouso solene, memorial anunciado ao toque de chofar. Está lá como trombeta? Como que está lá nessa tradução de vocês? 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês, ao primeiro do mês, tereis descanso solene memorial com sonido de trombeta, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Por que me incomodou e eu falei sobre a questão da inquietação? Porque a convocação não era para trabalhar, não era para ficar distraído com o trabalho. A convocação é para adorar, é para interceder. Alguns trabalhos são necessários, mas aquela mesma inquietação de sempre, aquela mesma agitação de sempre, não, são dias diferentes, são dias solenes, são dias de solenidade, são dias para você ter um comportamento diferente. Nenhuma obra servil fareis, mas tereis oferta queimada ao Senhor, tereis uma oferta, uma entrega diferente, uma entrega com mais intensidade. Próximo versículo, por favor. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º, será o dia da expiação, o que de repente você vai ouvir alguém falando de forma chique, o Yom Kippur, o dia da expiação, era uma festa também, o dia do perdão de Deus, e são duas festas que também estão conectadas, por que nós tocamos trombeta? Por que o rojão anuncia? Um ano novo, né? E o ano novo traz a ideia de esperança, vida nova, né? Como diria a Globo, né? É um novo tempo. Então, o que a festa da trombeta faz? Anuncia o dia do perdão. As trombetas, assim como eles com rojões anunciam um ano novo, nós com a trombeta, nós anunciamos o perdão de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Nós anunciamos que em Cristo Jesus há perdão, o dia do perdão, o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis. Se você puxar para trás as outras festas, é todas do mesmo contexto, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo.
Às vezes você pode olhar assim e falar: nossa, que Deus mau. Sabe para nós o que significa isso? Se a gente não souber se portar diante dele, nos momentos de convocação, ele escolhe um outro povo para adorá-lo. Ele levanta um outro povo para adorá-lo. Ele extrai adoração até das pedras. Se nós não soubermos adorá-lo como lhe é devido, se nós não soubermos parar com as nossas inquietações. Quando o povo é exilado na Babilônia, o Senhor fala que Ele estava reivindicando os seus sábados. Eu tenho temor de dizer isso porque eu sei que a pandemia devastou muitas famílias. Mas quem sabe um acontecimento como a pandemia não foi uma forma do Senhor fazer o mundo parar. Porque a gente não quer parar, a gente quer alimentar o sistema, o ganhar. Eu sei que todos nós precisamos trabalhar, mas até trabalhar tem diferença de trabalho, né? Tem diferença de castigo. O trabalho, o pastor Reinaldo já ministrou sobre o tripago, né? É isso? O castigo e o trabalho que você faz, o cultivo, o trabalho do escravo e o trabalho do filho. O trabalho do escravo, ele trabalha para ter. O filho trabalha para cuidar daquilo que já é do pai. É diferente. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações. Pessoal que está aqui, para a gente encerrar, pode já chegar aqui. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, nem todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será então, afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra da tarde, celebrareis o vosso sábado. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. A gente tem que aprender a fazer festa, né, irmão? Eles faziam festas por 7 dias, e era quase que uma seguida da outra, dentro do mesmo mês. No primeiro dia do mês, aos 10 dias do primeiro mês, depois aos 15 dias do mesmo mês, no mesmo mês de setembro, será a festa dos tabernáculos ao Senhor. O primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, e das vossas dádivas, e todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que darei ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrarei a festa do Senhor. Por 7 dias, ao primeiro dia e também ao 8º, haverá descanso solene ao Senhor. No primeiro dia tomarei para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta festa como ao Senhor por 7 dias, cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Olha que interessante isso aqui. Eu não sei como é que surgiu o escotismo, essa ideia de acampar. Talvez surgiu daqui. Por que eu estou lendo tudo isso? Talvez você fale assim: ah, pastor, mas isso não tem nada a ver, isso é levítico, então nós vamos ter que cumprir a lei. Não, sabe qual que é o exemplo? O povo judeu é um povo de cultura forte, é um povo que por meio das gerações conseguiu preservar as suas culturas. Algumas coisas da lei Jesus cumpriu, Jesus aperfeiçoou,
Mas o caráter de Deus é o mesmo, querido. O caráter de Deus é o mesmo. E nós precisamos ser um povo de cultura mais forte. Uma igreja de reino precisa ser uma igreja que tem uma cultura forte. E pela sua cultura, ela influencia as nações vizinhas. Você sabia que os estrangeiros queriam celebrar a Páscoa? Então, se um estrangeiro quiser vir celebrar a Páscoa, então ele vai ser circuncidado. Aí, sendo circuncidado, ele celebrava a Páscoa. Aquela festa bonita, aquela festa que era um testemunho daquilo que Deus havia feito. Assim como nós falamos na ceia, sobre a ceia que a gente realiza como testemunho da aliança de Deus com o seu povo. Então aqui, na festa dos tabernáculos, eles por 7 dias habitavam em tendas. A família saía da sua casa, ia para dentro de tendas. Daí o pastor Rodrigo Alívio falava assim: pai, por que nós estamos deixando a nossa casa para ficar dentro de tendas? Minha filha, porque o nosso povo, quando saiu do Egito, eles habitaram eles foram peregrinos, eles peregrinaram até que eles entrassem na terra. E quando eles entraram na terra, eles plantaram e colheram festa de primícias. No final da colheita, a festa de Pentecostes, a celebração. Então essa eram as festas dos calendários judaicos. E elas tinham uma intenção de gerar um ensino, gerar uma cultura para as próximas gerações. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Já nós temos dito isso, eu vou encerrar com isso. As pessoas falam assim, que nós temos que lutar contra o espírito de Jezabel. Lutar contra um espírito é fácil, irmão. Sai em nome de Jesus, acabou. O duro é trabalhar com uma doutrina, uma cultura, porque a doutrina ela fica enraizada na mente, no comportamento da pessoa. E uma cultura atrai espíritos ruins, como também pode atrair o governo de Deus. Como eu disse, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação que vive debaixo da cultura de Deus. Então é isso, eu vou jogar essa bola para todos nós aqui como igreja de reino. Nós precisamos ser uma igreja com cultura mais forte. Nós teríamos que ter as nossas festas, as nossas movimentações, e não participar da festa dos outros. Não estou dizendo que é pecado, que é do Satanás, não estou dizendo nada disso. Não estou dizendo que não é nossa. Não traz um ensino, não conta a história da aliança de Deus conosco. Simplesmente isso. Nós poderíamos estar muito mais à frente. Quem sabe o Senhor não está nos convocando para isso. Fica de pé comigo, por favor. Só deixa lá para mim o texto. Para que saibam as vossas gerações. Aí, pastor Miguel. Que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. A oração que eu gostaria que você fizesse para nós encerrarmos esse momento, a nossa oração intercessória. Senhor, nos ajude como teu povo a estabelecer uma cultura de reino na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação e para as nações do mundo. Pede para Ele, nos ajude a estabelecer uma cultura de reino. Nos ajude a estabelecer uma cultura forte. Que não sejamos um povo com uma identidade indefinida, com uma identidade fraca, uma cultura fraca. Que não sejamos um povo de uma cultura mista, mas que sejamos um povo de uma cultura bíblica, de uma cultura do céu,
Em nome do Senhor Jesus, Pai, pelo Teu Espírito, nos conduz a esse lugar, nos amadureça, nos dê direção pelo Teu Espírito, Pai. Sim, Jesus, sim, Senhor, nós atendemos a Sua santa convocação, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, nós atendemos a Tua santa convocação. Nós paramos um pouco, nós paramos os nossos interesses, nós paramos as nossas agitações, nós aquietamos aos Seus pés. E eu queria pedir, você que pode, vem aqui à frente, se prostre diante do altar do Senhor. Você que pode, faça isso. Se você quiser se prostrar aí no seu lugar, mas você que pode, vamos cumprir a palavra de Joel. Chorem os ministros perante o altar. Chorem os ministros. Uma das orações que eu fiz aqui de manhã, por que a nossa cultura é fraca como igreja? Porque nós temos uma letargia espiritual, nós temos uma apatia espiritual. Nós priorizamos o trabalho, nós priorizamos tantas coisas. Então peça perdão. Eu pedi perdão a Deus pela minha negligência. Eu pedi perdão a Deus pela minha apatia, pela minha letargia. Nós te pedimos perdão por sermos tão tardios e nécios, Pai. Nós te pedimos perdão, Pai, por permitir uma cultura mista. Nós te pedimos perdão, Senhor, por não gerar uma identidade bem definida, Pai, e assim não conseguir testemunhar o coração dos nossos filhos, a aliança do Senhor com o seu povo. E vemos os nossos filhos sendo tragados por uma cultura terrena, satânica. Aí nós precisamos ficar combatendo tudo isso. Precisamos ficar combatendo uma cultura terrena, maligna, um sistema maligno, enquanto não temos uma cultura forte. Tudo que nós podemos falar é: vem na igreja. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós atendemos a Tua convocação, Senhor. Nós estamos aqui diante da Tua presença, nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, amplia a revelação, Deus. Nós demos os passos em direção àquilo que o Senhor nos pediu. Continue nos conduzindo, continue nos movendo. Nós queremos que o altar seja restaurado, Pai. Nós queremos que a Tua igreja flua. Nós queremos que a Tua igreja cresça, se apodere. Não queremos que a Tua igreja seja um altar em ruínas, mas nós queremos ver o Teu altar restaurado. Queremos ver uma adoração genuína. Queremos ver fogo descendo do céu, para que todos saibam, para que todos saibam, para que todos saibam que há um Deus vivo e poderoso. Sim, adore, adore, sim, para que todos saibam. Sim, meu Deus.
digno de louvor, Sim, meu digno rei. de louvor. Sim. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Sim, meu rei. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. É o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Senhor Deus, Sim. digno de louvor. Sim. Talvez você diga assim: ah, mas aí, pastor, e aí? A festa de trombeta é como a festa do ano novo. E o que as pessoas fazem no festa do ano novo? Elas celebram, elas se alegram. Só que elas se alegram em meio à bebida. E a nossa orientação é a qual? Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então celebre, querido. Celebre ao Deus da sua salvação. Celebre ao Deus da sua vida. Celebre, celebre. Diga: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus eterno, poderoso. Sim. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Sim, Deus. Sim, Senhor, nós nos alegramos em Ti, Pai. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram, Senhor. Ouve-se um brado de vitória, O dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem, sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ouve-se, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ouve-se o júbilo de todos os povos, o rei se dobraram, Senhor. ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem
de Judá prevaleceu, leão de Judá, aleluia, leão de Judá, leão de Judá prevaleceu, e os povos virão e verão a Sião aprender suas leis, sua justiça governará, e os povos virão e verão a Sião aprender suas leis, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, aleluia, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu, leão de Judá, leão de Judá, aleluia, leão de Judá, leão de Judá, prevaleceu. Sim. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Essa é uma palavra que talvez você fique assim, né? Mas nós já vamos encerrar. Não, não encerra. O Senhor movimentou algo, o Senhor nos apontou para algo, e nós vamos continuar avançando em direção a isso. Amém? Deus abençoe, os meninos podem tocar mais um pouco aqui. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, ó Deus. Tua misericórdia, ó Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, ó Deus. A tua glória, ó Deus. E seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, Deus.